show 'em, so turn them lights on. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cast, um podcast para você, advogado, que quer crescer, quer prosperar, quer crescer não só na advocacia, não só financeiramente, mas em todas as áreas. E hoje nós temos aqui dois caras, os caras, pensam nos brabos do direito passageiro, os caras que são o terror das companhias aéreas. Vocês vão aprender demais aqui hoje. Então, fica ligado até o final, acompanhe até o fim, porque hoje vai ser algo extraordinário que nós vamos fazer aqui hoje. Mas antes, vamos para o transbordo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque essa mensagem que nós vamos entregar aqui hoje, esses códigos precisam chegar para várias pessoas para que elas possam também pegar essa frequência e crescer. Então, fica com a gente, transborda e vamos lá agora apresentar os convidados, porque esses são brabos, mais brabos mesmo. Estou falando de caras que fecham mais de 100 contratos por mês. Você já pensou isso no seu escritório de advocacia? Fechar mais de 100 contratos por mês? Então é com muito prazer, muita honra que eu anuncio aqui o nosso querido irmão Gustavo Pinheiro, o brabo dos brabos, o homem lá de Goiás que fecha uma infinidade de contratos, e nosso irmão Reuter Graço, o brabo dos brabos, irmão. O homem que veio lá da Bahia, o rei da Bahia, o homem que já nasceu pronto. Irmãos, uma honra receber vocês aqui. Obrigado. E vamos lá, se apresenta aí pra galera. Eu sou o Gustavo Pinheiro, sou advogado há... Não precisa falar quanto tempo, né? Deixa pra lá. Denuncia, né? Eu tenho um tempo aí. E hoje eu atuo exclusivamente para consumidor, passageiro, do consumidor bancário. Mas a gente tem um foco aí nas companhias aéreas, né, Rio? Companhias aéreas, com então, a gente certeza. tem um tempo, fecho alguns contratos, como o Júlio falou, e é isso aí. É isso aí, galera. Eu me chamo Reuter, sou Reuter Graço, sou da Bahia, como ele falou, né? E sou advogado, estou advogado e atuante aqui no direito do passageiro aéreo, né? Algumas companhias aéreas, inclusive, não gostam muito da gente, né, irmão? Mas é isso aí, estamos defendendo o direito do passageiro, né? Continuaremos. Exatamente. E por que eu falei que eles são o terror das companhias? As companhias bloqueiam eles. Vocês não sabem de nada o que está acontecendo aqui. Os caras, eles dão tanto prejuízo, entre aspas. Na verdade, só reparam o dano causado pelas companhias e elas chegam a bloqueá-los. Já pensou nisso? O impacto que esses caras geram nas companhias? Por quê? Porque fazem uma advocacia diferente. Entenderam que através do tráfego pago, do marketing digital, eles conseguem potencializar o crescimento do escritório. Então hoje nós vamos falar muito sobre prospecção, sobre gestão, como que você vai gerir seu escritório para que ele cresça e se torne uma máquina de fazer dinheiro. Então vamos lá, conta um pouquinho aí da jornada de vocês, como é que começou a advocacia, vocês sempre advogaram nessa área, porque hoje nós temos aqui advogados que fazem o escritório como uma empresa mesmo, né? Atuando em frentes que são lucrativas e resolvendo problemas, entregando solução jurídica para os seus clientes. Mas como é que foi o início da jornada? Foi sempre assim? Atuaram sempre Começaram com direito passageiro? Não. Eu fazia trabalho, eu trabalhei a vida inteira em escritório de advocacia. Eu nunca trabalhei em outra coisa. Não sei fazer outra coisa, né? E o escritório que eu trabalhei por 9 anos era trabalhista. Então, minha experiência técnica que eu tinha era toda voltada para isso. E aí, quando eu formei, que eu passei na UAB, peguei meu registro, fui fazer o meu escritório trabalhista. Era o que eu sabia fazer. E aí, numa dessas situações, eu fui viajar com a minha família, 8 pessoas, voo cancelado, maior problema, dor de cabeça, 2 dias, não conseguia voltar. Falei, eu vou entrar com ação. Sou advogado, não é possível, eu não sei fazer isso aí, né? Aí eu peguei e fiz a ação e ganhei uma indenização muito boa para todo mundo. Eu falei, cara, isso aqui pode ser um negócio. Por quê? É mais rápido, o trabalhista é boa, é uma área, tem gente que faz milhões, mas é uma área que a gente tem uma dificuldade na execução, a gente tem certas limitações ali. E da companhia aérea, não. Então, a gente tinha um acesso maior, um processo mais rápido. Falei, não, é isso aqui, vamos começar a focar nisso aqui. E aí eu comecei a tirar um pouco do pé do acelerador no trabalhista e comecei a focar muito nessa parte do passageiro. Já era uma coisa que eu gostava demais, a gente sempre gostou demais de viajar lá na minha casa, e era algo que conectava. Então, algo que conecta o seu coração com aquilo que você está fazendo faz muito sentido. Então, a gente focou bastante lá no escritório e hoje trabalhamos aí, somos banidos, né? Banidos. Os banidos das companhias aéreas. Um banido pela Gol, outro banido pela Azul. É isso. É um impacto, né? É um impacto da advocacia bem feita e da prospecção bem feita também, né? Do alto volume de clientes, né? Exatamente. E eu comecei, não diferente de você, comecei em outra área também, né? Comecei no direito criminal, atuei durante anos no direito criminal, né? E aí vi uma oportunidade boa de escalar o meu escritório, né? Porque quando eu comecei a enxergar meu escritório, viu, Júlio, como empresa, eu falei, não, eu preciso procurar uma demanda que eu consiga escalar, né?
E eu não via muito isso lá dentro do meu escritório, na parte criminal. E aí eu enxerguei o direito do passageiro como uma boa ação e também o volume de ações que surgia e a demanda no meu escritório que vinha aparecendo. Eu enxerguei e aí fui enveredando para essa parte do direito do passageiro aéreo. Mas também, como a gente vem falando, né? A prospecção, ela envolve o marketing, envolve também os processos internos, né? Envolve toda uma gestão, né? Que a gente vai falar hoje aqui para vocês. Vamos abrir a caixa de Pandora. Isso é importante de falar, porque não é só colocar contrato dentro do escritório, não é só trazer cliente. Se você trouxer e não conseguir resolver o problema dele, de nada adiantou, né? Fechar contrato. Então, exatamente. Faz muito sentido isso. Exatamente. A gente, inclusive, nós estamos passando por uma fase, trazendo novas pessoas, que eu tive que pausar as campanhas, pausar os fechamentos, para quê? Para arrumar a casa, porque o que a gente fez? A gente vinha de dezembro para cá numa agressividade absurda para fechar contratos. Eu entrei com sangue no olho esse ano. Falei, vou fechar esse ano, nós vamos bater a meta que é audaciosa, né, para esse ano de faturamento. E começando a trabalhar, fechando contrato, e aí nós criamos um gargalo muito grande. Por quê? Quando você fecha muito contrato, mas não entrega a demanda no tempo hábil, que a gente sempre acostumou, porque lá nós temos processos internos da seguinte forma: causas que são menos complexas, ou zero de complexidade, no máximo com 3 dias, é o limite máximo, essa ação tem que ser distribuída. Média complexidade, no máximo com 5 dias, e o mais complexo possível, a ação mais complexa que você imaginar, no máximo 7 dias, não pode passar disso. Só que você consegue cumprir esse prazo quando você tem, ou você tem uma equipe muito grande, ou você tem uma celeridade muito, a galera produzindo em larga escala. Só que aí eu comecei a perceber que esse prazo dilatou demais. Então, por exemplo, um caso que era simples, que tinha que ser distribuído com 3 dias, estava demorando uma semana. Eu falei, isso é inadmissível. Então, o que eu fiz? Falei, peraí, deixa eu fechar a entrada, vamos organizar a casa, e aí a gente volta, semana que vem a gente reativa as campanhas e começa já a fazer as prospecções. E acabei de atender uma ligação aqui, eu já estou com um caso, falei, calma, deixa eu resolver algumas coisas aqui que a gente vai acertar. Por quê? Porque eu preciso entregar a demanda. Quando você não tem essa gestão bem feita no seu escritório, o que pode acontecer? Esse cara, insatisfeito, né, com a demora, o cara assinou a procuração do seu escritório tem um mês e meio, 2 meses. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai nos seus canais de comunicação e vai deixar um comentário depreciativo. Então, antes de acontecer esse cenário, nós fomos lá, nos antecipamos, falamos, deixa dar uma segurada, como o caixa está top do escritório, falamos, não, vamos ter nas recorrências que já entram. Todos os dias a gente fechou bons contatos, eu peguei 2 casos imensos essa semana, esse mês, né, também, de abril, e aí acabou que a gente teve que dar uma segurada justamente por conta disso. Não basta só prospectar. E vocês são os reis da prospecção, né? Os caras que fecham mais de 100 contratos por mês. Me fala um pouquinho disso aí. Como que vocês fazem para ter essa quantidade de contratos fechados por mês? Porque esse é o sonho de todo escritório de advocacia, né? Porque sem cliente não tem dinheiro. Você só tem grana se você tiver cliente. E vocês estão fechando 100 contratos ou mais, né, 150, 170 contratos todos os meses com estratégias bem definidas. Conta um pouquinho isso aí para a turma. Como é que é? Como que vocês fazem? Quais são os canais de aquisição de clientes que vocês utilizam? Vocês usam da internet, do tráfego? Como é que vocês fazem? Do off? Então pronto, deixa comigo. Lá o que a gente faz, né? Primeiro, usamos o marketing ao nosso favor, né? Que é algo assim... Hoje, se você está fora do mundo digital, você não existe, né? Então, a gente usa o marketing, o tráfego pago, né? O tráfego pago, que eu sou apaixonado pelo tráfego pago, eu mesmo faço meu tráfego pago no escritório. E só isso não basta, né? Eu falo que o tráfego pago, ele é uma ponta do processo, né? Exato. Nós temos lá também processos internos bem definidos, né, Gustavo? Nós temos que ter uma equipe bem treinada, porque você ter um tráfego pago, trazer clientes para dentro do seu escritório, mas se você não tem uma equipe bem treinada para dar vazão a essa demanda, acontece como o Júlio falou, acontece o gargalo, né? Exato. Então a gente usa muito o tráfego pago para estar fazendo, e temos um time comercial, que é um time de atendimento, time comercial altamente treinado para poder converter. Não adianta também você trazer um lead qualificado e seu time comercial não for treinado para converter, né? Exatamente. Então, você tendo processos internos, uma equipe bem treinada, um time operacional para dar demanda, isso aí vai fluir bem legal, né? Exatamente. Sim. Lá no escritório, bem parecido com o que o Realtor faz, mas a gente tem um trabalho interno muito grande. O trabalho na internet, campanha, a gente tem lá também, mas hoje o nosso trabalho interno, de trabalhar a base, fazer um comercial 2, vender novos produtos para quem já
tá dentro ali da base, a conversão é maior. Então, custo zero, ali o CAC é zero, porque já tá ali dentro da base, já pagou por ele, e a gente começa a fazer essa venda. E aí, a gente tem hoje, dentro do nosso comercial, 2 departamentos totalmente separados, que é o comercial 1, depois o comercial 2, e o comercial 2 é responsável pelo pós-venda. E aí, a gente chama assim para ficar mais fácil, porque é o que todo mundo entende, Ótimo. mas é uma análise que a gente faz ali de como está sendo o atendimento. Sim. Então, a gente pega os picos de emoção do cliente. Então, mandei o comprovante de protocolo para ele. Então, ele fica satisfeito. Ó, meu caso está caminhando. Quando eu mando o comprovante de protocolo, eu faço uma prévia avaliação do atendimento até aquele momento. Se ele fala assim, não, gostei, foi bom, então, já que você gostou, vou te apresentar aqui um outro produto que eu tenho no escritório, pode ser que faça sentido para você. Então, a gente faz essa conexão ali em cada momento. Avisei a sentença, a mesma coisa. No dia do pagamento, a gente vende o nosso melhor produto. Então, tem essas estratégias de venda que a gente aplica ali. Quem a gente já vendeu há muito tempo, já finalizou, a gente volta para falar com eles de novo para fazer isso. Mas eu acho que, independente de qualquer estratégia que for ter, ou só internet, ou comercial 2, se não tiver um processo interno muito bem definido, a jornada do cliente muito desenhada para você entender como vai acontecer, vai chegar ao ponto que você vai travar, e aí você vai ter ali um problema. Dentro do meu escritório hoje, a gente fala não mais pagar os clientes, pagar a indenização para o cliente. A gente fala de abençoar o cliente. Sim. E ali é um propósito mesmo do meu escritório, abençoar a vida deles com o nosso trabalho. E se eu travo, eu estou travando a benção na vida deles. Então eu me sinto responsável por isso, sabe? E aí a gente começou a trabalhar os processos internos. Lá o gargalo maior sempre foi documento. Nunca foi petição, peticionar, sempre foi documento. E aí foi quando a gente estabeleceu o departamento de documentos, que acho que foi a virada de chave total, foi ter uma pessoa que cuida só de documentos. Fulano, essa foto não ficou boa, me manda de novo. Ah, cuida disso aqui, não, faz isso. E fica cobrando. Seria um CRM de documentos. Ótimo. E aí a gente fica ali no pé, a cada 2 dias manda uma mensagem. A gente começa a mandar uma mensagem assim, primeiro a mensagem mais agradável, aí a terceira nem tanto. Aí quando vai a quarta, a gente manda uma sentença, num caso similar, fala assim, ó, isso aqui poderia ser você, mas até agora você não mandou os documentos, então provavelmente você não vai ter uma sentença assim. Então, esses processos internos faz toda a diferença para entregar o resultado para o cliente. E aí sim a gente consegue desenvolver o processo. Bacana, achei interessante quando você traz ali, você já quebra ali uma objeção e já traz um gatilho de autoridade, né? Sim. Você já coloca. Sim, sim. Muito bom, parabéns. Sem processos internos não tem como, né, o escritório se desenvolver. Porque, como a gente falou, não adianta você só prospectar, você tem que entregar. E não basta você entregar de qualquer jeito, você tem que construir uma boa jornada, né? Tem uma coisa que é pior do que não ter cliente, é você ter cliente insatisfeito. Porque esse cliente insatisfeito, ele mina seu escritório, ele começa a expor o escritório de forma negativa na internet. Quantos comentários? A gente vê as empresas que têm esse relacionamento, não constrói uma boa jornada do seu cliente, você abre lá no Reclama Aqui, tem 1 milhão de reclamações, né? E é isso que a gente tem que evitar nos nossos escritórios, né? Deixar o cliente satisfeito. Por quê? Porque a jornada começa quando? A jornada começa no primeiro atendimento. A forma como você atende esse cara é o que vai determinar se ele vai continuar para fechar o contrato, mas o mais importante é o pós-venda. Você tem um setor de pós-venda. Isso é o quê? Customer Success, é o sucesso do cliente dentro do seu escritório, é ele ser informado de tudo que está acontecendo. Vocês não fazem ideia do tanto de cliente que eu recebo vindo de outros escritórios. Por quê? Porque falharam na jornada. Às vezes, tecnicamente, pode ser um escritório muito bom, mas não entende, né, como é que funciona a dinâmica do empreendedorismo, não construíram uma boa jornada e acabam deixando dinheiro na mesa, porque o cliente sai de lá insatisfeito e procura outro advogado que dê conta de resolver o problema. Mas me fala aqui, vocês hoje, quando a gente fala de prospecção de clientes, qual que é o canal que vocês utilizam? Qual que é os clientes vêm de onde, majoritariamente? Né? Vem do tráfego, vem do off, e se vem do tráfego, vocês usam o quê? Qual plataforma que vocês trazem esses clientes? Para fechar, né? E uma coisa que é interessante, que é bom a gente falar com a galera, tem advogado que atende um cliente por semana ou, quem sabe, por mês. Quantos clientes vocês atendem no escritório de vocês, usando essas estratégias de prospecção que vocês dominam? Uma média. Vou deixar meu colega, deixar você, meu amigo. Lá no escritório hoje, nós temos várias formas e nichos diferentes. Sim. Mas do aéreo, o que a gente tem feito? A gente tem a nossa campanha, daí a gente faz Google e faz Face, porque a gente entende que tem
públicos diferentes Pras ali, duas. então tem para as duas. Só que do aéreo, a gente faz uma campanha um pouco mais aberta, porque a gente também coloca ônibus. Então não é só problema com... Então a gente cuida do turista. A gente cuida da pessoa. Então ele vai ser uma pessoa que vai ter um problema tanto com ônibus, tanto com hospedagem e com a passagem aérea. Então cuida de toda a vida de um turista ali para que ele possa ter toda a cobertura. Então a gente entendeu que a concorrência hoje que nós estamos tendo com as startups está absurda. Então o ticket tá, o clique está muito alto, tudo está muito mais caro por conta disso. Então, o que a gente decidiu fazer lá? Eu tenho as campanhas, aí a gente começou a fazer parcerias com pessoas chave, assim, com conexão chave. Por exemplo, eu vou numa agência, falar, olha, se tiver problema, chama para nós aqui, a gente vai resolver o problema. E qual que é a vantagem dessa parceria com a agência? Eu não vou colocar a agência no polo passivo, entendeu? Qual que é a vantagem para a agência nessa parceria? Ele não vai estar no polo passivo da ação comigo. Então, ele oferece uma assessoria jurídica para o cliente dele quando tem um problema e já tira qualquer responsabilidade que ele possa ter futuro. Pô, genial. Depois disso, a gente tem os influencers. Eu não gosto de trabalhar com postagens de influencer. Falar, o advogado tal fez isso para mim. Eu prefiro que ele fale de problemas que ele teve e aí os seguidores começam a chamar ele e falam, eu te vi assim também. Aí ele fala, não, então eu vou te indicar um advogado. E aí ele faz isso ali pelo direct dele e não expondo meu nome. Eu não acho que fica legal, mas tem advogado que faz. Sim. E nessa questão, chega gente mais. Mas chega muitas pessoas. E aí, nessa etapa, eu gasto menos do que quando fosse no tráfego. E como que você... E essa parceria, como que você desenha com influência? Então, eu vejo qual que tem o meu cliente campeão ali, que é o que eu mais quero. Que hoje eu trabalho com famílias. Sim. Esse é o meu nicho. Tem amigo meu que faz só para homem solteiro de tal idade até tal idade. Mas o meu nicho específico é família, porque se conecta comigo. Eu tenho filho, eu viajo, família e tudo mais. Então, essa é uma conexão minha. E aí eu busco influencer que tem essa característica. Então, ele fala para a família, ele tem esse foco. E aí eu vou abordar o influencer e vejo quanto que ele cobra para fazer as parcerias. Eu ofereço o que eu vejo quanto ele cobra e faço a nossa contraproposta ali de quanto que a gente pagaria por cada cliente. Para ele faz sentido, porque ele já vai já vai se conectar com a pessoa e ele vai ganhar cada indicação que ele fizer. Então a gente paga por cada processo indicado. Você não então, paga de porcentagem? Tipo, não, a gente paga fixo. Sim. Então a gente paga um valor fixo para cada cliente que chega. E assim, basicamente é 30% do que eu gastaria no tráfego. Então, se você for ver o ticket que a gente paga hoje numa ação dessa no Google, por exemplo, está altíssimo. Então fica muito mais direcionado. Eu não gasto tanta energia atendendo muitas pessoas para fechar um número menor. Geralmente quem vem já vem para fechar e a gente consegue melhores resultados assim. Então são estratégias que a gente tentou buscar para conseguir seguir no mercado, mesmo tendo uma concorrência muito grande. Porque, por exemplo, tem startup hoje que investe 300, 400 mil reais por mês. Então, para você fazer uma concorrência, fica difícil. Então, hoje, a estratégia que eu uso lá no escritório é essa daí. É a mesma dinâmica de quem faz registro de marcas, né? Você tem muita startup fazendo. Você não precisa ser advogado, o cara cobra ali R$500, e aí, como que faz para você concorrer com esse cara, né? O cara coloca aí 100 mil, 200, 300 mil, 500 mil por mês em tráfego, fica quase impossível concorrer no Google com esses caras, né? É difícil, né? Como o Gustavo falou, né? A minha parte offline eu faço muito com agência também, né? Muita parceria com diversas agências. Não uso influencers, uso mais agências no off, né? E no online eu uso o Meta, que é Instagram e Facebook. Já usei por uma boa parte o Google, porém as startups, ela aumentam muito o leilão, né? O leilão fica muito caro, então você paga por um cliente muito caro. O que é que eu desenvolvi? Eu pesquisei os anúncios das startups dentro do Meta e vi que os anúncios dele não eram muito bem elaborados. E o que é que eu pensei? Eu falei, eu vou melhorar meus anúncios. Criativo. Dentro do meu leilão ali, o meu criativo vai ser entregue, meu CTR vai ficar melhor, meu clique vai aumentar, minha taxa de conversão vai aumentar e eu vou pagar mais barato, né? Então, ali dentro hoje, competindo com as startups hoje, a gente está ganhando lá dentro do Meta, eu consegui baixar muito o valor, né? Agora também é muito estudo ali dentro do público, de segmentação, de criativo, né? Então, como eu falo, se você tiver um criativo bem elaborado, um criativo que comunique o seu cliente, um criativo que seja aquele criativo que converte mesmo, magnético, né? Que naqueles primeiros segundos ali, 3, 4 segundos, ele converte. Eu lembro que um dia
eu postei um criativo e o Júlio falou, irmão, faz assim, né? Acho que assim vai ser melhor. E automaticamente eu consertei e realmente foi melhor e a gente vai fazendo essa parte toda do criativo que comunica muito melhor com o público. O mentor tá de olho em tudo. Tá de olho em tudo, tá ligado em tudo. O mentor não esquece a gente, Não não, esquece, né? não. Ele tá sempre em cima. Então você tendo um público bem segmentado, um criativo bem feito, né? Campanhas rodando bem, você vai ter, né? Lá mesmo meu comercial hoje atende em média 25, 35 pessoas por dia. É algo assim... Loucura, né? É muita gente, né? Então você tem que ter um time comercial que atenda, que acolha, como você falou, Sim, e dê seguimento, né? Porque toda compra ela é emocional, né? Exato. Então, se você... se você consegue envolver o seu cliente e demonstrar para ele os benefícios futuros, a conversão ela vem. Com certeza. Sim. E tem uma questão que é bem importante com relação a essa questão do conteúdo que a gente coloca lá, que é o seguinte, nós temos um ponto muito forte em relação às startups, que é o quê? Nós temos pessoalidade, então somos nós, não é um robô, não é um ator que está falando, somos nós. Eu vou estar à frente da gestão do seu processo. E isso é um diferencial, porque o que está acontecendo? Eles estão recebendo atendimento robotizado, ninguém gosta. E aí ele não vai ter um atendimento, por exemplo, ele teve um problema, ele quer resolver, ele não resolve na hora. Diferente do nosso escritório, porque se ele chegar lá perguntando, pedindo uma assistência, ele vai resolver, talvez não no mesmo minuto, mas algum tempo depois ele vai ter o atendimento. Já as startups não traz isso. Então ele consegue ter essa diferença. Não sei se já fez isso, mas a gente já fez cliente oculto com eles. E aí a gente entende qual que é o percurso que eles fazem, fala, eu posso melhorar isso, eu posso ter outra vertente aqui que vai ser um diferencial e conseguir melhorar. Então não é só o tráfego em si, mas o que você pode melhorar no percurso da venda para ser diferente e aí sim você conseguir vender mais. E a questão das startups é interessante, porque também eles vão estar falando com advogados, né? Quando ele procura nosso escritório, ele vai ter um atendimento jurídico técnico especializado, né? E fora que a startup também, eu vou revelar aqui, uma grande startup entrou em contato comigo para poder me fazer parceria. Só que eu falei, ó, o que vocês pagam, eu tô pagando aqui me indica. Não tem como. Então, é interessante isso. E assim, a gente tem toda uma estratégia. Quem não trabalha com aéreo, por exemplo, acaba cometendo algumas falhas que o povo fala, é consumidor, é simplesinho. Mas, por exemplo, numa ação simples, a gente consegue dobrar, triplicar o valor da indenização, dependendo do estado que tá. Um exemplo que eu tenho muito claro lá do escritório é o seguinte, tá viajando nós três, a minha bagagem extraviou. Vocês vão pro hotel? Não vão. Vocês vão ficar lá comigo até eu pegar minha mala, até eu resolver meu problema. E depois nós vamos juntos pro hotel. Então, vocês dois foram atingidos. Ou seja, vocês vão entrar na ação comigo. Então, são 3 possibilidades de indenização que eu vou ter ali dentro de uma única ação, de uma única mala que foi extraviada. Se eu trago, por exemplo, um iPhone para você, e aí a minha mala é extraviada e eu nunca mais encontro aquele iPhone. Eu viajei para os Estados Unidos. Ó, o rei dos Estados Unidos aqui. O homem tá aqui. Se eu viajei para os Estados Unidos, trouxe um iPhone para o Júlio, ele vai entrar na ação junto comigo, porque ele também foi lesado com a questão. Então, entende que são detalhes que a gente coloca para poder conseguir dobrar, triplicar, colocar muito mais valor dentro da sua indenização. Titular do cartão de crédito da compra, ele não viajou, mas ele faz parte do fluxo ali. Então, se a gente tem um dano material e vai pedir devolução, ele faz parte também do processo e também ganha indenização. O juiz não separa. Então, assim, tem processo que a gente leva, pega daqui uma indenização, joga lá em cima, porque a gente conectou todo mundo que foi atingido. Então, entende que isso aí pode ser que um robô não vai fazer essa análise dessa forma. Sim. Então, a gente consegue fazer muito mais valor, muito mais dinheiro com essa parte aí. Eu tive um caso interessante, ele falando dessa comunicação. Uma mãe embarcou seu filho em Recife para Salvador. A mãe embarcou de Recife e o pai estava em Salvador. Só o voo da criança cancelou, a mãe não podia entrar na área de embarque e o pai ficou esperando. Eu entrei com a ação para a mãe e para o pai e foi procedente as duas. Né? O dano moral é personalíssimo. Então é questão de estratégia, né, que a gente vai usando dentro do direito do passageiro aéreo, que também não é só regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Sim, lembrando, né, temos ali as resoluções da ANAC, então é muito bem específico. Tratados internacionais. Então é bem específico. Né? Sim. E assim, o pessoal faz muito básico usando só o Código do Consumidor, mas se você for analisar o tratado internacional que tem, falando sobre questão de extravio de bagagem internacional, você pega uma grana absurda. Demais. Porque você vai receber em 10 por quilo de mala. Isso.
que foi extraviado, entendeu? Então, assim, você pode pegar um valor e jogar lá em cima. Se você tem nota, você junta todas as notas do que tinha ali dentro, joga mais alto ainda o valor. Então, se você não tem uma estratégia de trabalho disso aqui, do seu comercial entender todo esse procedimento, Exatamente. você perde grana, fica dinheiro na mesa. Isso aí. E como que vocês fazem para treinar? Pô, estratégias interessantes. Nunca tinha ouvido falar disso, né? Seria, por exemplo, você buscar uma reparação desse dano colateral de um Sim. amigo que estava com você no aeroporto e que não teve problema nenhum com a companhia, a mala dele chegou perfeitamente, mas você consegue, né, buscar uma reparação para ele pelo simples fato dele estar com você e ter sido atingido indiretamente. Pô, genial. E como é que vocês fazem? E como que vocês fazem lá no escritório para treinar essa equipe, né? Porque, pô, a equipe tem que estar alinhada com o que vocês acreditam e pensam sobre negócio e sobre a parte técnica para entregar essas informações, né? Como vocês bem observaram, uma startup não dá conta de fazer porque é um robô fazer esse atendimento. Né? Então ela não vai fazer perguntas, com quantas pessoas você estava? Quem mais foi atingido? Quantas pessoas ficaram com você no aeroporto até você resolver tudo? E como que vocês fazem o treinamento dessa equipe, né? Para deixá-la afiada ao ponto de conseguir sondar, né? Porque quando a gente fala da venda, nós temos a fase que é da sondagem, para entender o problema e entregar a melhor solução jurídica para eles. Lá no escritório, como é que a gente faz, né? Lá nós fazemos treinamentos periódicos, né? Semanalmente, toda segunda-feira, às 9 da manhã, meu time comercial já sabe, né? Então a gente está lá, todo mundo sendo treinado. E por quê? Uma coisa interessante, eu falo sempre para todos que estão começando. Gente, vocês têm que ir para o comercial também para você entender o seu lead. Não adianta você treinar alguém se você mesmo não conhece seu lead. O perfil, né? Então, eu estou muito próximo, né? Que se tem um setor dentro do meu escritório, Júlio e Gustavo, que eu não me afasto, é o setor comercial. É o coração do meu escritório, né? Então, se ele lá dentro. se ele está bombeando meu escritório, eu ando mesmo, eu ando lado a lado. Então, eu treino ele periodicamente, como a gente falou. É o CRM que vai dizer ali a jornada do cliente, onde é que o cliente se encontra naquele momento. Porque assim, o cliente entra na sua base, ele não vai comprar de você talvez de imediato. Ele pode levar alguns dias. Então você tem que ter tudo isso muito bem estruturado, até para você fazer um follow-up, para você voltar e fazer uma jornada, né? Fazer o acolhimento, ter empatia, elevar o nível de consciência do lead, mostrar a ele o benefício futuro, quebrar as objeções e fazer a conversão, né? Mas o treinamento é a base de tudo. Exato. Sim. Eu vou falar um negócio que falar igual o Júlio, é um código, né? Advogado, para de achar que você precisa estudar só sobre direito. Esse é o primeiro ponto. Porque o que acontece? Eu entendi que venda, advogado não ensina. Muito difícil você achar um advogado que entende muito, com exceção do Júlio, de vendas, que traga isso assim muito claro com as técnicas corretas para você conseguir vender. Porque a gente nunca foi treinado a isso. Sim, exato. Então, buscar conteúdo nesse sentido. E eu estou assistindo muito conteúdo agora do Flávio Augusto, que para mim é uma referência muito grande que isso. E ele falou um negócio que mexeu muito comigo. Um vendedor, para ser muito bom, ele tem que saber lidar com a frustração de não vender. Porque aí, o que acontece? Eu percebi isso na minha equipe. Eles estavam ali num percurso de venda com o cliente. Não fez uma venda, já dava uma baixada assim na energia. Aí já dava uma baqueada. Aí mais uma venda que não fechou, mais uma. E assim, não dá. Igual o Hilton falou, chega 20, 30, 40 clientes por dia, não dá para você ter essa energia dessa forma. Não vendeu? Anota que a gente vai falar com ele depois. A gente vende outro produto. Então é treinamento. Lá no escritório, eu abro várias conversas do comercial para eu poder ver. E eles sabem disso. Então eu abro as conversas para ver como que está sendo feito. Se está sendo feito do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é correto. Monto o script do que tem que ser feito de venda e eu vou ver se está fazendo do jeito que a gente tinha combinado. E assim, o pessoal já sabe que eu faço isso. Eles não se sentem invadidos ali na conversa, mas eles entendem que é para treinamento. Então eu pego pontualmente questões, e isso é uma questão muito importante de feedback. Ótimo. Você ter pontualidades, pontuações específicas. Aconteceu isso, e dessa forma a gente não vai vender. Então, o último treinamento que eu fiz, uma reunião um pouco mais pesada com o meu time comercial, foi: vocês estão afoitos para entregar a nossa proposta. Tem que esquentar o cliente. Sim. O cliente, ele tem que estar querendo saber quanto é para poder comprar, porque ele está querendo tanto o produto que ele precisa imediatamente saber quanto é. Se você atropela essa fase, não vende.
Aí é que tá o problema. E aí, o que eu faço muitas vezes lá, você falando que a gente tem que estar, o advogado tem que estar, por muitas vezes, eu sento na bancada do comercial e eu faço venda junto com eles. Também. Eu ligo pro cliente, eu faço videochamada, eu faço todo o percurso de vendas, porque não adianta você achar que vai ensinar a vender sem vender. Exato. Isso aí. Então, a gente tem feito esse trabalho contínuo ali com eles de treinamento. E assim, o principal é entender se eles sabem qual é o produto. Aí você fala, mas é uma ação de aéreo. Não é. A gente trabalha trazendo de volta sonhos e expectativas. Isso é o que eu vendo. Porque a pessoa planejou a vida inteira uma viagem para a Europa. Se deu tudo errado ali por conta de um voo que não aconteceu, ele teve toda uma frustração. O sonho dele, até então, foi jogado para baixo. E a gente tem a oportunidade de vir trazer para ele a expectativa de um sonho de volta, com indenização, restituição, entre outras coisas. Então, será que o time comercial entende exatamente qual é o ponto que a gente quer chegar? Então, esse é um ponto que tem que ser bem analisado para ver se eles entenderam. Treinamento, né? Cara, você falou um negócio que é interessante. Como que você treina a sua equipe para suportar o não e para entender o não? Porque aqui nós estamos falando de venda, né? Como o Reuter bem observou, toda venda ela é emocional. Então, como a venda ela é emocional, todos os aspectos da venda são emocionais. Então, por exemplo, o cliente, o lead chegou e falou não para você. O que eu treinei a minha equipe? Esse não é para você. Esse não é para a gente, o não é para ele. Por quê? Sim. Porque você vai mostrar uma coisa que é, cara, você tem que desconstruir as crenças de capacidade, crenças de merecimento. Por quê? Cara, tem advogado que acha que ele não é merecedor de vender 100 contratos por mês, 150, 200 contratos por mês. E aí ele vê esse não, o cliente fala, não vou te contratar. Ele toma aquele não como se fosse para ele, mas não, fala assim, querido, esse não foi para nós não, hein? O não foi para você, que deixou de contratar um escritório com resultado comprovado que poderia resolver seu problema. Então o não, ele também é emocional. E é saber lidar com o não que vai te levar a acessar o sim. Quando você faz taxa de conversão, por exemplo, a métrica, quantos nãos eu preciso receber para conseguir o sim? Cara, isso muda tudo. Sim. Você vai trabalhando no emocional da equipe e a equipe vai conseguir vender e superar essas questões. Mas um ponto fundamental que você tocou é a equipe tem que conhecer o produto. Você só consegue vender, aí entra aquela discussão, né? Contrata um comercial, contrata um cara do direito ou um cara fora do direito. Cara, contrate quem sabe vender, quem quer fazer grana vendendo e que conheça o produto. Se você ensinar o produto, qualquer pessoa vende. Uma das premissas básicas para vender é conhecimento do produto. Então você treinou sua equipe, igual o Reuter faz, segunda-feira, 9 horas, treinamento semanalmente. E aí o que acontece? A equipe vai afiando e consegue vender com uma facilidade maior. Muito bom, gostei da sua teoria aí e vou colocar lá em prática, né? Quantos não a gente precisa para ter o sim? Boa fala. E assim, uma pergunta que eu faço sempre pro meu time comercial o benefício é maior para nós ou para o cliente? Sim, com certeza. Eu ganho uma porcentagem, mas ele vai ganhar o maior porcentagem. Exatamente. O benefício é de quem? Por isso que o não é para ele. Entendeu? Então o benefício é para ele. Se ele não quer agora, aí paciência, o problema é dele. Eu tenho outras vendas para ser feitas, não posso travar. Com certeza. Isso tem que ser feito com frequência, né? Essa questão de venda ela é tão interessante que, por exemplo, lá no escritório nós temos um núcleo que é o núcleo da saúde. E um dia nós prospectamos um cliente que veio, inclusive, pelo digital, que tem um tumor agressivo, com uma mutação pesada. E esse cliente foi um dia lá no escritório e levou a filha e começou a fazer, a gente conversando, né, a filha contando alguns casos e tal. E aí a filha falou de algo futuro. Tipo assim, eu não lembro agora o que ela falou, ela pensou em algo que ela viveria no futuro. A mãe começou a chorar e a menina começou a chorar junto. Por quê? Porque a mãe com esse tumor, ela não sabe se ela tem um futuro. Né? Se ela vai estar lá, né? Se ela vai estar lá. E aí eu vi que a equipe, ela sentiu. Falei, eu tenho que fazer agora uma contenção aqui, um contingenciamento para contornar essa questão emocional. Por quê? Porque o problema do cliente é o nosso problema para resolver, mas não necessariamente você precisa tomar aquela carga para você. E a venda também é isso. Às vezes o cliente te conta uma história tão pesada que o seu vendedor, ele pega aquela carga emocional toda para ele. Aí o cara sai do seu escritório abatido, porque ouviu muita história, né? Então, o treinamento de inteligência emocional blinda o seu colaborador para que ele suporte o não, entendendo que o não é para ele,
E entendendo que ele precisa suportar um não para conseguir o sim, e também para que ele não absorva essa carga emocional dos casos, né? Imagina uma família, tem um caso de um amigo meu, que ele fez, inclusive, muito tempo com outro advogado, a família estava viajando e uma mala foi extraviada com o medicamento da filha lá dentro. Eles deixaram o medicamento, parece, o medicamento pro dia, né? Para usar no dia, e o resto do medicamento estava todo na mala, que foi despachado. E a mala foi extraviada. E a menina não podia, ela ia ter uma doença autoimune. E não podia ficar sem a medicação. Imagina, velho, um caso desse. Aí você começa a pensar o que o cliente passou e tudo. Então, você, óbvio, a gente sempre se compadece, né? O que é misericórdia? Misericórdia é você colocar o seu coração na miséria do outro, né? A miséria, quando eu falo, é o problema, né? Aquela dor. Você sente aquela dor, mas você não pode absorver aquela dor. Uma advocacia humanizada, ela é feita dessa forma, né? Você consegue compreender o que o outro está sentindo e passando, mas você não toma aquela dor para si, né? E o que te atrapalha a vender é isso, é você absorver tudo, todo. Você acha que você vai ser o resolvedor de problemas do universo, né? E não é bem assim, né? Você tem que só entender como é que funciona a dinâmica das vendas, vender mais. Ah, não deu, não. Esquece, deixa para lá e vamos pro próximo, né? Vamos seguir. Só fazendo uma pontuação dessa questão que você colocou, do seu cliente que foi lá e tal, que tinha uma doença, eu vejo uma pontuação um pouquinho diferente, que é o seguinte: eu tive uma situação como essa e a gente pegou para colocar o nosso propósito em xeque do escritório. Esse é o nosso propósito. Eu preciso fazer o que eu posso aqui dentro para mudar a vida dessa pessoa. Então, a gente vai fazer todo o trabalho, porque essa vida que ela está tendo aqui, toda essa situação, a gente pode fazer algo para tentar melhorar. Então, eu tenho um trabalho e eu vou fazer o que for possível. Então, lá no escritório, foi uma situação diferente de dinheiro. O cara não tinha dinheiro para pagar comida para os filhos. 3 filhos, não tinha dinheiro. E ele me ligou chorando, falou, vou aceitar o acordo que a empresa acabou de me fazer de 20% do valor. Eu falei, não vai, calma. Inicialmente eu comecei a brigar com ele, falei, tá doido, não vai fechar, e os meus honorários? Inicialmente. Quando ele falou dos filhos, eu falei, cara, eu faria idêntico. Se os meus filhos tivessem com dificuldade, eu faria o que fosse necessário. E nesse momento que eu descobri isso, eu parei a equipe inteira, chamei para reunião, falei, olha, o negócio é o seguinte, o caso dele é esse, e o nosso propósito tá acima de qualquer coisa. E o que acontece? Nós vamos mover o que precisar. A gente vai ligar, a gente vai lá, a gente vai fazer o que for necessário, mas o dinheiro desse cara vai ser levantado. Então, assim, a equipe comprou a ideia, vamos para cima, vamos buscar isso aqui. E, assim, já conseguiram a expedição do alvará, tá só aguardando o banco fazer a liberação do que tinha lá depositado. Mas entende que a gente consegue pegar. É uma situação ruim essa, porque talvez pode abalar a pessoa e ela ficar ali tendo problema de evolução, mas você pode pegar uma situação que é ruim e jogar para outro lado e falar aqui, equipe, bora mudar essa história. Então isso para mim fez muita diferença. É importante isso, né? Quando a gente consegue mostrar a nossa equipe, o propósito, e a gente coloca a cultura, né, dentro do nosso escritório. Coloca isso como cultura, né? Que eles estão transformando vidas, né? É por isso que a gente progride, é por isso que a gente tem progresso. A gente não é escasso, né? Porque a gente entendeu que quanto mais a gente resolve problema na vida das pessoas, a gente vai crescer. Exatamente. Então a gente mudou o jogo, a gente pegamos o código, né? É pesado esse código. Esse aí é pesado. Cara, todos os dias eu entro no grupo do escritório e mando a seguinte mensagem pela manhã. Bom dia, time. Nós temos hoje mais um dia, mais uma oportunidade de levar a transformação para os nossos clientes por meio da advocacia. Se a sua advocacia não for feita para levar transformação, cara, você entendeu tudo errado. Por quê? Porque muitos colocam o coração no dinheiro. E se você colocar o coração no dinheiro, acabou o game, velho. Se você não entender que a sua advocacia está acima do dinheiro, que ela, imagina a satisfação de você. O cara falou, não, eu estou passando uma dificuldade aqui, eu vou aceitar esse acordo. Você, não, calma, confia. Você coloca 300% de energia e entrega a grana pro cara, velho. O cara ia receber 20%, velho. Imagina o cara recebendo, é loucura. Quando eu comecei a advogar, eu comecei no previdenciário, e como muitos advogados que atuam com previdenciário, às vezes eles também fazem um trabalhista. Sim. Porque tudo envolve, às vezes, o trabalhador. E eu peguei 2 casos na época de reversão de justa causa. E o cara, eu falei, sabia, eu tinha estudado a jurisprudência do TRT, falei, vai dar. Do TST, vai dar pra gente fazer. E aí eu fui lá, ajuizei a ação, consegui reverter a justa causa do cara. Só que o juiz reverteu a justa causa, mas não condenou a empresa em pagar o dano moral. Eu falei, não é possível. Toda a jurisprudência falava sobre isso. E aí eu falei, vou recorrer.
Aí liguei para o cliente e falei, olha, aconteceu isso e tal, conseguimos reverter sua justa causa, mas nós não conseguimos o dano moral e o tribunal, as decisões são uníssonas nesse sentido. A gente consegue. Aí ele falou assim, doutor, mas quanto tempo demora isso? Eu falei, não, vai demorar um pouco, não vai ser amanhã que a gente vai conseguir, mas eu tenho quase certeza, não posso te cravar com 100%, mas a jurisprudência, peguei e mandei para ele, olha aqui, o que a jurisprudência fala. Então, é bem provável que a gente consiga. Por todo o contexto que se deu, né, exposição, humilhação, ele falou comigo assim, doutor, eu acho que eu não dou conta de esperar, porque eu estou muito apertado, a empresa me mandou embora, estou sem grana, não sei do que, tal. Eu vou dispensar. Muito obrigado por tudo que o senhor entregou, mas se o senhor conseguir me pagar, fechar nisso aí mesmo, deixa do jeito que está, não vamos recorrer, não. E aí a gente ficou daquele jeito. Não recorri porque o cliente não quis. Sim. Isso é o quê? Isso é pensar no cliente acima de qualquer outra coisa. Né? Se eu pensasse, como você falou, no meu serviço, pô, velho, uma indenização na época dessa que eu estava vendo era de 5 a 10 mil. Vi casos até de 15 mil de indenização por conta de uma demissão por justa causa da forma como aconteceu aquela. Aí eu faço a conta, 10 mil de dano moral, 30%, 3 mil para o bolso do escritório. Mas e o cliente? É a necessidade do cliente, né? Então essa advocacia humanizada é o que muda, né? Nós estamos aqui para resolver problemas e para levar transformação. Essa parada do propósito é muito top. E quando você consegue colocar a equipe, né, para vibrar nessa frequência, pô, muda tudo. Levantar uma bandeira, nossa causa é essa, nosso propósito é esse. E aí todo mundo coloca 200% de energia, igual lá no escritório. Saúde, nós temos 2 momentos, né, de vibração do escritório. O primeiro momento, concessão da liminar. Bom, a equipe vibra e tal. Eu lembro quando eu estava lá em Nova York e a gente conseguiu uma liminar num caso. Pô, o coração da nossa cliente era uma bomba relógio. O médico falou, ele vai parar a qualquer momento. Pode parar dormindo, pode parar ela levantando da cama, vai parar. E ela precisa fazer um procedimento, né? Um procedimento TAV. E aí nós vamos colocar 300% de energia para conseguir esse tratamento. Aí a gente conseguiu eliminar. O time inteiro vibrou. O time ficou na loucura. E tal. Só que aí tem outro momento que a gente vibra também, quando a gente consegue entregar o tratamento, né? A gente fala da efetivação. Conseguiu eliminar? Top. Entregou o tratamento aí, pô, a gente tem um caso dessa cliente mesmo que foi fazer a visão de futuro e foi tenso. A gente conseguiu para ela o tratamento e depois ela tirou uma foto, né? O pessoal que a gente tem os contatos das farmácias, né? Com a sacola do medicamento. Imagina, você consegue eliminar e o medicamento que ia salvar a vida dela, né? É a advocacia com propósito, é isso que muda, né? O problema é que a maioria dos advogados colocam o coração no dinheiro, né, velho? Sim. E aí entenderam tudo errado, né? É por isso que ele tá fora do nosso ecossistema. Exatamente, ainda, né? Quem tá com o coração no dinheiro, irmão, não vai dar conta, né? A frequência é outra. É muito alta. É alta. Altíssima. Mas e aí, me fala aí hoje, qual que é o maior desafio de vocês enquanto gestores do escritório? Porque, pô, além de advogados foda, além de entregar muito resultado, vocês são, baita gestores, né? São empreendedores, né? O Gustavão, então, tem múltiplos negócios. O cara tem financeiro, não sei do que, o cara, múltiplos negócios, né? E qual que é o maior desafio hoje de gerir um escritório, de fazer com que o escritório continue crescendo, fazer com que a equipe continue engajada? Qual que é o maior desafio hoje de vocês? O seu, qual é? O meu, na verdade, é manter uma equipe grande engajada, né? Nesse mesmo sentido aí. Porque nós sabemos, estamos lidando com seres humanos que têm suas crenças, né? Que vieram de famílias diferentes, de criações diferentes. Então, você manter uma equipe grande, engajada, fechando o contrato, né? A todo tempo, entregando um trabalho, um bom trabalho, com esse propósito, eu acho que é um grande desafio hoje também do empreendedor. E não só isso, né? Você continuar trazendo também clientes para dentro da base, né? Sim. Porque cada dia que passa, nós que trabalhamos no digital, nós sabemos, né? A disputa, ela vem aumentando, né? Só que tem aquela diferença, os bons sempre vão ficar. Mas eu acho que hoje o maior desafio hoje é você manter uma equipe engajada, né? É por isso que eu tenho treinamentos periódicos. Eu acho que você treinando a equipe, demonstrando a equipe que a cultura do escritório é aquela, que seus princípios e valores são aqueles, você não admite que eles sejam ali descumpridos, eu acho que você consegue manter, mas eu acho que o meu desafio hoje é esse aí. A sua equipe hoje, quantos por cento está em home, quantos por cento está lá presencialmente com você? 70% está em home office, né? Então ainda tem isso, para você manter uma equipe engajada em home office, acho que é um pouco mais difícil. E hoje qual que é o seu maior desafio de manter uma equipe engajada estando em home office? Engajada em home office é a entrega, né? A entrega perfeita, né?
aquela entrega que a gente busca, aquela técnica perfeita. Então, acho que a entrega, como você não está ali no lado a lado, para tirar uma dúvida ali em tempo delay, real, né? tem um delay, eu acho que você tem um problema, porém, que a gente consegue resolver, né? Contornar. A gente consegue contornar com certeza. Porque, assim, ser empreendedor é isso, né? Ser empreendedor é você estar contornando os problemas, Resolver liderando, resolver e colocar a sua empresa, porque hoje eu falo isso, né? Eu tenho um escritório, eu tenho uma empresa jurídica, né? Exatamente. Lá dentro a gente pensa como empresa e vai sempre pensar assim. E você, Gustavo, sua equipe é 100% Presencial. Eu não tenho digital. Gestão de pessoas. Para mim, acho que é o mais complexo, porque por mais que a gente estuda, sempre vai aparecer uma pessoa com uma complexidade ali que traz uma diferença. O que eu tenho feito hoje para conseguir driblar todas as situações é buscar fora coisas para mudar dentro do escritório. Sim. A última coisa que a gente colocou lá, a gente contratou um terapeuta. E aí ele fez primeiro uma sessão de terapia com todo mundo junto, depois fez individualizada. A ideia é melhorar a performance e entender o que trava eles, para que eu possa trabalhar de forma um pouco mais efetiva. Então, assim, o mais engraçado foi o seguinte, quando eu falei pro pessoal, eu falei, a gente vai ter um terapeuta, expliquei qual que seria, na cabeça deles foi assim, eles só querem que a gente trabalhe. A ideia deles, a primeira foi essa, eles não me falaram nada, eles só pensaram isso. E aí, quando teve a primeira sessão, porque eu expliquei pro terapeuta o que eu queria, eu falei, olha, eu quero que seja assim, assim, assim e tal, eu quero que eles melhorem a performance aqui, na vida deles, com a família, na espiritualidade, no que tiver que melhorar a performance, eu quero que melhore nesse sentido. Você pode me ajudar? Beleza. E aí, quando teve a primeira sessão, aí eles falaram assim, aí os meninos vieram, eu achava que você ia fazer isso pra gente trabalhar mais, mas você quer mudar a nossa vida no contexto geral, e agradecendo. Então, assim, a ideia é, eu busco fora o que eu não consigo suprir. Então, na gestão de pessoas, eu tenho muita dificuldade em alguns pontos de evolução. Às vezes tem coisas que eu falo assim, mas eu não vou deixar passar. Isso aqui não vai passar. E às vezes eu vejo depois, pensando de forma mais tranquila, que não precisa de tudo aquilo. Então, a gestão é hoje o meu maior desafio de pessoas. Cara, entender, né? É porque, o que acontece? Por que eu estudo tanto sobre inteligência emocional? Porque a inteligência emocional me ensina a entender essa dinâmica das pessoas. Nem todo mundo, cada um tem uma particularidade, cada um carrega bloqueios emocionais que são fora desse contexto. O que acontece? A gente conhece o colaborador, às vezes, nesse recorte, que é o tempo que ele está lá com você. Mas ele tem uma vida antes do escritório, né? E essa vida, às vezes, marcou ele de forma profunda. E esse cara chega no seu ecossistema cheio de bloqueio emocional. E aí, como é que você lida? Uma das estratégias que a gente utiliza é processo seletivo. No processo seletivo, você focando em competências comportamentais, porque o advogado pega lá o currículo. Aí você vê lá, mestrado, não sei do que, especialização, não sei do que, não sei. Aí você vê o currículo, você fica encantado. E aí é natural que a inclinação do seu coração seja de contratar essa pessoa que é melhor qualificada do que muitas que estão aí concorrendo à vaga. Só que será que esse cara ele é tão bom do ponto de vista comportamental quanto o currículo dele? E aí, se você traz um cara pensando só nisso, você ferra com o seu ecossistema. Se o cara não for bom de grupo, se o cara não tiver um coração ensinável. Gestão de pessoas é o maior desafio de qualquer negócio, porque você tem colaboradores, às vezes, que não tem coração ensinável. Você chegar e falar, cara, isso aqui você poderia ter feito dessa forma, o cara fica doido. Fala, não, mas como assim, tal, e não aceita. Pessoas que não têm o coração ensinável não servem para caminhar com a gente, né? Então a gente tem que desligar. Mas esse também hoje é meu maior desafio, né? De conseguir sempre manter a equipe, entendendo a equipe, né? Porque, ainda mais agora que eu fiz eu mensurei, né? Metrifiquei os riscos, o risco de eu ficar mais distante, porque eu fiz uma escolha, né? Qual foi a escolha? Eu quero pegar os 6 primeiros meses da minha filha e aproveitar, porque eu não vou ter mais essa oportunidade. Eu posso viver essa fase de 0 a 6 novamente? Posso. Com outro filho, mas com a Mariana nunca mais. Então, eu calculei os riscos e falei, olha, vou ficar em casa, vou ir para o escritório uma vez por semana. Eu já fiquei até 2 semanas sem ir. Não falo isso com orgulho, né, de falar, é porque eu simplesmente tomei uma decisão. Quando você faz isso, você vai perder um pouco em performance, né? Porque você não está lá treinando, né, diariamente, cobrando, né? O gestor não precisa ficar enfurnado dentro do negócio, né? Mas o gestor tem que entender como é que funciona essa dinâmica para estar perto e sentir.
Quando eu chego no escritório, por exemplo, eu sinto o tônus vital, velho. Eu Sim. olho e falo, pô, baixou. Aí eu tento entender. Uma vez a gente estava com uma colaboradora lá, que a produção dela caiu abruptamente, velho. Eu falei, mas como que é isso, né? Aí eu fui tentar entender. Eu vi a energia dela baixou, velho. Aí eu fui conversar e não queria falar, e por fim falou, tô com um problema no relacionamento. E isso comprometeu a entrega. E aí nós temos que pensar, pô, como que a gente vai contingenciar isso, né? Eu não dou conta de resolver o relacionamento dela, isso aí tem que ser, né, eles lá. Então, você entra numa esfera muito íntima, né, que às vezes não compete o gestor pode aconselhar e tal, mas eu tinha que entender, faz sentido, vamos colocar energia agora para tentar, né, blindar essa pessoa, né, o que ela está vivendo lá fora, tentar acolher ela aqui para que ela consiga, né, entregar e performar e para que o trabalho não seja um peso para ela, né. Então esse olhar humano também, uma gestão, né, humanizada, ajuda muito também a gente ter um escritório que performe, né. E por fim, eu acho que o escritório vai se tornar o ambiente mais confortável para ela estar, porque é o lugar onde ela vai ter acolhimento, onde as pessoas vão Fica mais investir nela. tempo, né, às vezes, Sim, né. fica mais tempo que com a família dela ali. E aí você prepara. O Júlio faz muito isso lá, o pessoal que, inclusive, eu quero a caixa, tá? A caixa de colaboradores pode mandar para mim. O Júlio faz muito isso, a gente faz lá no escritório a Semana Pinheiro Advocacia, que todos os dias a gente vai fazer alguma coisa especial, vai ter uma massagem, vai ter um café da manhã, um almoço, um presente, um coquetel. Então, assim, eles entenderem que faz parte ali do time, pertencimento. Isso eu aprendi muito com você, falando sobre pertencimento, sobre coração ensinável. Então, muitas vezes, um gestor, ele peca em achar que ele deve saber disso. Sim. Esse aqui ele já tem que saber, esse aqui eu não preciso falar. E não, O você tem que óbvio falar. precisa ser dito, né? Você tem que falar, ó, você faz parte da equipe, a gente está feliz por isso. E seguir todos aqueles conceitos que a gente aprende em curso sem ser da advocacia, né? Elogio você faz em público, você vai fazer alguma correção, você faz em particular, porque você não vai expor a pessoa. Aqui tem que ser um lugar para ela se sentir bem, para ela desenvolver. Sim. Sempre pensando que todo o contexto vai gerar uma melhor performance. Seu escritório provavelmente vai crescer muito mais com isso aí. Você pode ter um ambiente de cobrança mais leve. Sim. As pessoas confundem, né? As pessoas não vou cobrar o colaborador porque às vezes ele pode ficar sentindo. Não, você pode cobrar. O que muda muito o jogo e a performance é você levar a clareza para todos os colaboradores das atribuições. O que eles têm que fazer, né? Sim, e aí você pode, dentro desse ambiente, cobrar, mas você só pode cobrar o que você entrega. Por exemplo, eu sempre falei isso, olha, eu só vou cobrar vocês o que eu ensino. Eu não espero que todos cheguem prontos, então aqui a gente tem uma dinâmica de treinamento, né? Porque tem duas coisas que fazem o seu time performar. A primeira delas é processo seletivo. Um processo seletivo bem feito te dá uma probabilidade maior de contratar alguém mais alinhada com a sua cultura organizacional. E o segundo ponto é o treinamento, não tem jeito. Quanto mais você treina, mais a equipe fica afiada, né? E sempre reforçando cultura, né? Os pilares, né? Fundamentais. E aí quando você entende isso, tudo muda, né? E aí você, estando perto e ensinando, você pode cobrar. Então o ambiente pode ser um ambiente de muita cobrança, mas um ambiente leve, né? Onde você entenda a dor do colaborador, onde você gere valor na vida dele com salários emocionais. Muita gente fala, né, do salário emocional. O Marcos Marques, por exemplo, fala de forma brilhante e tudo. Só que o salário emocional tem um problema. Não um problema com o colaborador que recebe. O problema é com o gestor que faz. E qual que é o problema? O problema é que você gera valor na vida do seu colaborador por meio de um salário emocional, esperando que ele retribua. Uhum. E ele vai retribuir com o melhor que ele tem. Cada um entrega o melhor que pode, né? E se você se apegar... Não, mas a gente faz tanto. Eu falei, calma, você está fazendo o seu melhor, você está entregando aquilo que você carrega. Você só pode dar para as pessoas o que você tem. Eu posso te dar essa carteira porque ela é minha. Então eu posso te entregar ela. Agora, o que eu não carrego, eu não posso te dar. E aí eu sempre levo isso comigo. Sim. Eu fiz pelo colaborador não porque eu preciso que ele retribua, mas é porque essa é a minha natureza. A nossa natureza é sempre essa natureza de transbordar. Então eu não estou nem aí se a pessoa retribuiu ou não. Eu simplesmente não vou mudar a minha natureza por conta de uma pessoa. E aí o código que fica é: nunca deixe que a dinâmica emocional de alguém mude quem você é. Tem gente que passa por experiências tão complicadas, por exemplo, gerou muito valor, fez isso, fez aquilo, pagou viagem, pagou almoço, pagou terapeuta, aí o cara vai lá e dá uma punhalada nas costas. Esse cara, ele
para de fazer isso com os outros colaboradores, porque ele se sente traído e fala, eu sou bobo. Não, velho, você entregou o seu melhor. Continue entregando o seu melhor e as pessoas vão entregar o melhor que elas podem, né? E tá tudo bem. Quando você entende isso, muda completamente. Por isso que a gestão, ela é técnica? É técnica. Você vai estudar sobre gestão, mas o que muda muito é a forma como você entende essa dinâmica emocional por trás da gestão, né? Que norteia a nossa vida, né? Tanto a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Perfeito. E você pode ser líder sem ser ditador, né? Exatamente. Você pode ser um bom líder sem estar ditando, né, maltratando os seus colaboradores. Né? Seu ativo mais importante são as pessoas, né? Exatamente. Então, se você tem as pessoas que estão ali buscando juntamente com você, né, como eu falo lá para o escritório, eu tenho data, tenho dia e tenho hora para me tornar o maior escritório do país. Então, assim, vocês estão comigo nesse sentido? Vamos caminhar juntos ou não vamos? Sim. Porque eu deixo bem claro, né? Aqui nós somos um time. Então, se você está no mesmo propósito que eu, você é bem-vindo. Se você não está, a gente conversa, se entende e vamos seguir. Mas nada de ser ditador, né? Dentro do escritório. Cara, tem esse regime ditatorial, né? De você ditar as regras e querer que todo mundo siga. Cara, isso não funciona, velho. Não tem como você achar. Tem gente que precisa, tem gestor que acha que vai manter o colaborador assim. Não, se não fizer do jeito que eu quero, é rua. Calma, você tem. Não é assim que as coisas não gravitam à sua volta, né? O mundo não gira ao seu redor. Você tem que entender isso, né? Então, esse conceito de gestão humanizada é o que muda muito, né? Você fazer isso, eu quero chegar lá. Quem está comigo? Quem vai comprar esse propósito e a ideia? E aí você vai fomentando isso no dia a dia, né? Treinando, aumentando o nível de consciência do escritório, dos colaboradores acerca do propósito do escritório. E tem a parada que é a seguinte, a gente falou aqui um pouco sobre jornada do cliente, né? Que é interessante e tal, beleza. A jornada do cliente, o cliente, ele é o nosso principal ativo. Só que os colaboradores são os nossos clientes internos. Então, por que você gera valor na vida de um cliente, entendendo que ele é seu principal ativo, e você não gera o valor na vida do seu cliente interno, que é o seu colaborador, né? Também. Entender isso muda tudo, né? Tem algo que eu venho utilizando lá dentro do escritório, que é importante. O que é que eu faço? Faço reuniões periódicas de feedback. Sim. E eu deixo claro para eles, tragam ideias para que eu possa avaliar. Por quê? Quem está hoje no operacional não sou eu estou no estratégico. Então, quem está no operacional talvez conhece a dor, talvez enxergue algo dentro do escritório que não está no meu organograma, e a gente volta lá para os processos internos, né? A gente até desenha um organograma, mas durante um tempo, aquele organograma ele vai mudando. Sim, porque as necessidades vão mudando. O colaborador ele vem, doutor, por que a gente não faz assim? Assim é melhor. Então eu avalio e vejo que tem possibilidade. Mas se você for um ditador, o coração fecha. Fecha totalmente. Acho que você é o dono da verdade. Né? Exatamente, isso aí. O coração ensinável ele tem que começar do gestor. Véio. A gente cobra que o colaborador tenha, mas o coração mais ensinável que tem que ter dentro do ecossistema é o seu. Por quê? Porque um colaborador pode... Igual, por exemplo, teve uma situação, a gente estava... O que eu faço? Eu vou no limite da equipe, velho. Como é que tá o motor aí? O motor tá forçando, aí eu trago mais um colaborador. Aí eu cheguei e falei, como é que tá aí? Aí um dia um pessoal chegou, os colaboradores chegaram, doutor, você podia contratar mais uma pessoa, porque a situação tá assim, assada e tal. Eu falei, então vamos abrir o processo seletivo. Falei, não tá dando? Não tá dando mesmo? Não tá dando. Vamos trazer outra pessoa? Eu falei, vamos. Eles que sugeriram a contratação. Por quê? Porque eu sei os contratos que estão sendo fechados. Eu conheço meu escritório. Tudo que você me perguntar lá dentro, eu sei. Só que quem está lá no dia a dia, a complexidade das demandas, a dificuldade que eles estão tendo para entregar, são eles. Então, ninguém melhor do que os colaboradores para te falar o que o escritório precisa ou não precisa. E essa parte operacional, como você observou, eles que são os melhores. Tem uma questão também que o que acontece? Depois que eu dividi em departamento, eu falei, agora tá pronto. Setorizou, meu Deus, tá maravilhoso. Só que aí começou a ter a seguinte situação. Do meu departamento eu cuido, o seu você se vira com ele. E aí começou a ter essa situação. E aí a gente implementou a reunião de indicadores. Então a gente pega todos os indicadores de cada departamento lá e traz. Eu tenho tantas prospecções. Eu tenho tantos documentos e pastas pendentes. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Entreguei tantos. Então a gente consegue fechar o ciclo do cliente ali. Então, tivemos 100 processos que entrou, mas só protocolou 30. O que aconteceu? Aonde que se perdeu esse 70 processos? Então a gente já sabe. Então eu sei que documentação está sendo um gargalo. Então, beleza, equipe. Então bora todo mundo juntar ali. Quem vendeu, quem teve ali no processo, vai atrás dos clientes para a gente poder ir atrás dessa galera aqui. Tem que rodar. E aí os indicadores mudou muito o sentido
de que cada um agora entende qual é a dor do outro ali dentro. Sim. Então vem a nossa controladoria, fala, olha, nós tivemos tantas sentenças, nós tivemos isso, nós tivemos aquilo, e está sendo um reflexo positivo do trabalho de tal departamento. Massa, então a gente já tem isso aqui, já tem esse resultado. E aí os indicadores começaram a trazer essa visão para quem estava lá, porque às vezes era uma visão que só eu tinha. E aí quando eu coloquei na mesa, cartas na mesa mesmo para todo mundo, a gente colocou lá tantas sentenças, tantos processos protocolados, tanta prospecção, tem isso, tem negociação, todo mundo sabe tudo. Então, cada um ali dos departamentos, os líderes, sabem o que está acontecendo e tem essa visão, tipo, não, tá travado aqui, ó, bora lá falar que a gente precisa ajudar aqui. Você vai pontuando uma coisa aqui, uma coisa ali, e isso melhora demais. Então, a equipe entender o que está acontecendo tem que ser verbalizado para eles. Eles têm que fazer parte do negócio, né? Eu tenho uma aluna que ela fez um negócio que eu falei, meu Deus, gente, se eu não faço isso. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Ela fez um treinamento, tipo, ela baixou um treinamento que tinha na UAB com uma questão lá de prévia, e esse era o treinamento da equipe. E ela entregava uma apostilinha impressa, tá bom, você tem que estar na sua casa, e é isso aí. Não é esse treinamento. Assim, a gente pressupõe que o conteúdo técnico, ele já vem com o básico. Sim. E aí eu tenho que passar as diretrizes que eu quero que seja aplicada ali dentro. E é treinamento, é sentar, é gastar energia. Sim. Se o gestor, ele gasta energia com outras coisas que não treinamento, apertar parafuso e ir para a rua para poder fazer conexão, networking, trazer produto para dentro do escritório, tá errado. Exatamente. Então tá tendo um desvio de tempo ali que não tá funcionando. Eu falo o seguinte, né? A turma, às vezes eu abri a caixinha de perguntas, o pessoal, pô, você tá viajando demais, não? Vai tomar conta da sua vida. Mas a galera acha, velho, que eu... porque, pô, a galera me vê viajando, mas não sabe o preço que eu pago para treinar a equipe, né? Sim. E a questão, sabe um treinamento que eu achei muito top, foi o que você fez, de PJE. De estudar, pô, como é que distribui? Porque cada um, igual lá no escritório, a gente tem distribuído ações no país inteiro. Quando você está lá centralizado numa região, por exemplo, você é de Minas, você sabe a PJE que funciona, é isso. Agora, quando você vai se depara, pô, ESAGE, é PROC, aí você começa a pegar esses sistemas que são diferentes, pô, como é que faz? E tem PJE que mesmo no PJE é diferente. E esse treinamento eu achei sensacional. Por quê? Porque você, na verdade, o pessoal acha que treinar é gastar tempo. Não é, velho. É você investir tempo para quê? Para economizar tempo. Exato. Uma ação, por exemplo, você já parou para pensar? Vocês já pararam para pensar o tempo que uma ação demora para ser distribuída porque o seu colaborador não entende o sistema? E pode ser distribuído errado ainda. Errado. E voltar tudo. Ontem aconteceu uma situação no escritório que, pô, uma ação tinha que ser distribuída por dependência. Sim. E o colaborador fez a distribuição como se estivesse distribuindo uma ação comum, normal. Sim. E eu falei, cara, você foi aqui? Não, eu fiz assim. Então, pô, peraí. Aí na hora eu lembrei do seu treinamento. Falei, velho, tem que alinhar isso aqui. Sim. Pra quê? Pra gente treinar e ajustar. É assim como a empresa cresce. São os setores, a empresa que é setorizada. Você que é advogado que está nos assistindo, você deve estar assustado, você que é tradicional. A gente falou de setor, de departamentos, é muita coisa que você não viu ainda. Você acha que a advocacia é só peticionar, é só ir bater barriga no balcão de secretaria? É muito além disso, né? Se você não entender que o jogo mudou, você vai ficar de fora do game, né? E aqui a gente tem dois monstros que são os brabos da advocacia, né? Então vamos lá, a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Pô, que bate-papo top, hein? Ótimo. Vocês aí que são brabos, que entendem muito sobre gestão, sobre prospecção, estão crescendo assustadoramente. O que vocês falariam aí para a nossa audiência, para esses advogados que estão começando e que acham que é difícil, estão querendo desistir, porque não conseguem ver uma saída de prosperar nesse nível? O que vocês falariam para essa turma? Em primeiro lugar, eu falaria para ele vir para o nosso ecossistema, né? Aqui, dia 13, tem Além do Máximo. Vem para cá, não fique fora. Porque foi como o Gustavão falou aqui, se você não faz network, como o Júlio me falou, no dia que eu cheguei na cadeia, ele falou, ó, network é responsável por 85% dos seus resultados. Então, se você está fora de um ecossistema de crescimento, você não vai conseguir ser disruptivo, né? Então, assim... Primeiro, não desista, né? Eu acho que é o primeiro. Não desista. Procure um ecossistema que faça você crescer, né? Estude tráfego, estude marketing, estude gestão, estude vendas, porque o direito material
a gente conhece e a gente pode contratar quem faça. Exatamente. Exato. É exatamente isso. O direito material você contrata. Exato. Sim. A gestão você não vai conseguir contratar para fazer aquilo que você quer, né? E Exatamente. assim, eu acho que o que eu posso falar, o que eu falo para aluno, o que eu falo para todo mundo é: confia no processo. Confia no processo. É um processo, é aprendizado. Então você vai ter que ter dor de cabeça para entender qual é a dor, como que funciona. Quando o realtor fala, tem que estudar, você tem que estudar o processo ali de tráfego pago, Sim. mas você tem que estudar para você pegar e fazer uma agência. Não, pra você cobrar da agência que você contratou. Sim. Você tem que entender as métricas. Porque como é que você vai cobrar? Eu mesmo já fui enganado, tipo, várias vezes em agência que eu passei. Por isso, porque eu não sabia. Eu falei assim, não, tem que esperar. Eu vi você falando esses dias na sua aula. Tem que esperar 6 meses para ver o resultado. Não é assim. A culpa é do seu comercial. Então, Isso estudar... é clássico. Coitados comercial. É você estudar além do que você já estudou na faculdade. Então, busca essas diretrizes, busca ter expertise em coisas diferentes que vai mudar o jogo. Pô, falo que a faculdade não prepara para você entrar nesse nível que a gente está hoje, né? Sim. De estar aí prospectando cerca de 100, 150, 200 contratos e gerindo isso de uma forma eficaz, né? A faculdade não te prepara para isso. Você tem que procurar habilidades fora. O problema é que você que está nos ouvindo, você não prospera por quê? Você está focado em gastar energia com um advogado que está apostando decisão. Isso. Vamos acionar a OAB porque isso é um absurdo, irmão. Entende com o jogo. Vai estudar, como os meninos falaram aqui, vai estudar tráfego, gestão, vai estudar como que você traz cliente, como que você muda, né, porque o advogado acha que ele só é um peticionador. Exato. Que ele tem que ficar lá o dia inteiro peticionando e escrevendo teses de 300... Cara, tem um amigo meu que fez um memorial de alegações finais de 780 páginas. Nossa Senhora. Então você acha que é isso? Pô, você pode fazer. Você pode ter alguém no seu escritório fazendo. Você não precisa você fazer isso. Se você gosta, ok. Uma coisa é você fazer porque você gosta, outra coisa é você fazer porque você não entendeu o game. Então, se você não conseguir entender que o jogo mudou, você vai ficar a vida inteira aí gastando energia com coisa que não faz sentido e não vai crescer. E vai perder a oportunidade de andar com pessoas que estão performando igual os dois aqui. E, inclusive, para achar vocês nas redes sociais, como é que a gente faz? Fala seu Instagram aí. Pode procurar Realtor Graço. E o Realtor Graço tem um, né? Deixa isso. São vários, né? Mas deixa esse. O meu é Gustavo.Pinheiro Davi. Olha, acessa esses caras, porque os caras dominam demais o assunto. Vocês viram aqui o transbordo, os caras transbordaram sem reserva, falar sobre gestão, sobre tráfego, sobre o que eles estão fazendo lá no escritório. E se você quer crescer, você tem que seguir esses caras, porque os caras são brabos mesmo. Irmãos, pô, que honra recebê-los aqui. Honra nossa. Um que vem da Bahia, outro que vem de Goiás. Cara, pô, vocês são brabos. Sou fã de vocês, né? Vejo tudo que vocês estão fazendo, aprendo com vocês e foi uma honra aqui recebê-los. E tamo junto até depois do fim. E você que nos acompanhou até aí, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, curta esse vídeo, compartilha, porque foi um papo riquíssimo. E nós nos veremos em breve nos próximos episódios do Máximo Cast. Fechou? Tamo junto, até depois do fim. Beijo pra vocês. So far from my home, we don't know where we going. Blackout, no power zone, we don't know where we going. My home is gone, they need you to show them, so turn them lights on.